A Escola de Frankfurt foi uma instituição surgida na Alemanha no ano de 1924. Reunia principalmente os filósofos com ideias marxistas, e aí formavam então a teoria crítica, que se descreve como uma nova forma de analisar, de interpretar os pensamentos de Karl Marx. Só que esses pensamentos eles eram modificados, já que eles eram adaptados à realidade do século XX. Além de debater sobre o marxismo, essa corrente também traz reflexões a respeito da cultura, do totalitarismo, da política de uma forma global, e tinham como finalidade encontrar soluções para os conflitos que tinham raízes políticas e social. É importante destacar, dentro dessa corrente filosófica, os conceitos de indústria cultural e cultura de massa. A indústria cultural se posiciona como um dos pensamentos mais recorrentes, mais relevantes dessa corrente filosófica, onde faz referência ao período da Revolução Industrial, e tendo como consequência o ato de cada vez mais adquirir itens, adquirir bens, tendo uma forte participação da propaganda ideológica, trazendo assim a ideologia do consumismo, uma aquisição de bens de forma demasiada, ainda que sem a necessidade dos mesmos, vinculando até as formas de arte produzidas em escala mundial. Logo, a própria arte era considerada um produto a ser consumido. A cultura de massa, ou cultura pop, é o produto realizado pela indústria cultural. Tem o intuito de atingir a massa social, considerando massa em seu sentido de coesão e opacidade. A cultura de massas tem a propriedade de absorver os antagonismos e transcender distinções sociais, étnicas, sexuais, etárias, entre outras, transformando-os em produtos para o livre consumo num mundo de consumidores livres. A expressão cultura de massas passou a designar também o consumo de alguns bens e serviços da sociedade industrializada. O termo, tal como é visto atualmente, especialmente por sua natureza comercial e manipulativa, consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial. Walter Benjamin é um dos filósofos mais significativos da modernidade, somente reconhecido enquanto tal após sua trágica morte durante as fugas das forças nazistas. Benjamin, ele discorreu principalmente sobre a arte, particularmente seu texto, A Obra de Arte na época da sua reprodutibilidade técnica, no qual ele defende uma visão materialista, segundo o qual toda a produção artística é circundada por uma certa aura que revela sua singularidade. Erich Fromm foi um psicanalista, filósofo e sociólogo alemão. Suas contribuições para a psicanálise, para a psicologia da região e para a crítica social o estabeleceram um pensador influente do século XX. Embora muitas vezes tenha sido subestimado com o mundo acadêmico, muitos de seus livros entraram para a lista dos mais vendidos, notavelmente A Arte de Amar, em 1956, e T ou C, 1976. Seus pensamentos também foram amplamente discutidos fora do mundo profissional. Jürgen Habermas, o filósofo sociólogo alemão, é conhecido por sua ética da discussão, na qual o diálogo entre si é mais importante do que o convencimento do intelector. É o mais influente dos pensamentos da segunda geração da Escola de Frankfurt. Estudou nela após a reformulação do Instituto da Técnica de 1950. Ele ainda está vivo e dedica-se a entender a ética e a política em meio às extremas possibilidades do discurso na atualidade. Para Habermas, as pessoas devem buscar o consenso democrático com base em discurso que contemple todos os seus cidadãos. Theodor Adorno foi um dos maiores críticos da degradação gerada pelo capitalismo. Isso em nome das forças que mercantilizam a cultura e as relações sociais. Para ele, a psicologia ela precede a política, onde seu foco estava totalmente nas configurações culturais. Ele assumiu o cargo de co-diretor do Instituto de Pesquisas Sociais, mais conhecido como Escola de Frankfurt. Lá ele desenvolveu um termo
chamado A Indústria Cultural, que foi um dos temas principais da sua reflexão, onde foi criado para mostrar a exploração sistemática e programada dos bens culturais para assim lucrarem em cima. Max Walkerman foi autor de uma teoria crítica da sociedade. Ele faz uma profunda análise das ciências sociais, de onde surge a oposição basileira em sua obra, Razão Instrumental versus Teoria Crítica. Razão instrumental seria tudo o que pertence à esfera da teoria tradicional, enquanto a teoria crítica segue pelos caminhos do pensamento crítico negativo. Em 1926, ele funda um Instituto de Pesquisas Sociais, que é a Escola de Frankfurt, com a parceria do Theodor Adorno, como já citado anteriormente. Ele assume o cargo de professor e logo depois é nomeado diretor do Instituto. Outro filósofo que podemos ressaltar foi o Herbert Marcuse, um dos mais polêmicos pensadores da Escola de Frankfurt, onde dedicou a entender a relação entre sexualidade e o capitalismo, além de estudar as problemáticas envolvendo raça e a exclusão social. Seus estudos englobavam o marxismo e a psicanálise freudiana. A obra Cultura e Sociedade, de 1938, seu autor foi Theodor Adorno, e foi no bojo da escola que surgiu o conceito da indústria cultural, mais especificamente no livro da Dialética, e tinha seus esclarecimentos que, para eles, uma das maneiras de dominação capitalista se daria pela cultura. Eles definiam a cultura como um sistema político e econômico que tem por finalidade produzir bens de cultura, como, por exemplo, filmes, livros, música popular, programas de TV e outros, como mercadoria e como estratégia de controle social. Ele sustentava que o lazer não era mais uma simples diversão ou entretenimento, mas sim um maquinismo denominado pela indústria cultural, visando obter o comportamento dócil da multidão doméstica através da exploração dos sistemas de bens culturais. É como se eles fossem controlados pela mídia. E as produções da indústria cultural eram induzidas como mercadoria, aliada ao espírito de concentração capitalista. Quando a gente fala na dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, a gente pode afirmar que ele é um diagnóstico do pós-guerra, porque basicamente ele faz uma afirmação de que o projeto do iluminismo não foi eficaz, porque ao invés de caminharmos para o término dos conflitos ou para a resolução de pelo menos os problemas essenciais, como a fome no mundo, por exemplo, a gente está em épocas piores, porque nós, como seres humanos, não conseguimos sair do estado de tutela que, segundo Kant, ele estava por sua própria culpa. Então, aí, o princípio de análise na dialética do esclarecimento, eles relacionam a conclusão de Weber com o mundo pós-guerra, o mundo racional burocrático, que passa por um processo de desencantamento.